Então, vamos lá, gente. Boa tarde, né? O pessoal que entrou agora. A gente vai iniciar hoje a nossa primeira aulazinha aí do quarto bimestre. A gente vai começar a falar sobre um conteúdo novo, tá bom? E que conteúdo é esse, professor? Nosso conteúdo que a gente vai falar é sobre ligações químicas, tá certo? Vamos estar falando aí sobre ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas, tá? São 3 tipos de ligação química. Meu áudio tá legal aí para vocês? A minha apresentação já foi aí? Vocês já estão visualizando a apresentação, galera? Só para mim. Beleza, show de bola. Então, vamos lá para a apresentaçãozinha. Vamos falar sobre ligações químicas, tá bom? Nosso novo conteúdo aqui. Nossa primeira, vou colocar aqui, aula 01, tá bom? Primeira aulinha aí sobre ligações químicas. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que é essas ligações químicas, né? O que são ligações químicas, tá? E por que elas ocorrem, né? Então, galera, questionamento para vocês aí. O que vocês acham que são ligações químicas, né? Alguém já estudou o que são ligações químicas? Alguém já viu? Algo do tipo? Ouvi falar. Legal. Ouvi falar o quê, né? Interessante dizer. O Pedro falou aqui, mas não sei. Ficou um pouco vago. Boa tarde, Maria. Então, galera, vamos lá. Eu vou fazer algumas analogias aqui, tá bom? Eu acho legal fazer essas analogias. As ligações químicas, elas têm um motivo, tá bom? E que motivos são esses? Se você pegar os elementos químicos que a gente estudou lá da tabela periódica, você vai ver que apenas alguns elementos químicos, que são os gases nobres, eles são encontrados, né, na natureza de forma natural. O que eu quero dizer com isso? Eles não estão ligados a outros elementos químicos, eles estão só, tá bom? Eles não precisam de outros elementos químicos para estar, né, presente lá na natureza. Enquanto que sua grande maioria, sua imensa maioria, os elementos químicos, você não vai encontrar ele, né, de forma natural só. Ou seja, de forma isolada, ele vai estar ligado a um outro elemento químico e muitas vezes ele está ligado a ele mesmo, né? Ele tem um átomo aqui de hidrogênio, ele encontra o outro átomo de hidrogênio e fala assim, vamos fazer uma parceria aqui. Aí eles se combinam entre eles, né? E essa combinação permite eles se tornarem estáveis, né? Então existirem na natureza. E a forma de ligação, a forma com que isso acontece, né, a gente chama de ligação química. Aí existem 3 tipos de ligações químicas, ligações iônicas, covalentes e as metálicas. E a gente vai dividir cada uma dessas, tá bom? Vou fazer uma analogia aqui, né? É difícil você encontrar, hoje em dia nem tanto, né? Mas na maioria das vezes, o que acontece, né? As pessoas, elas buscam alguém, né? Alguém para se casarem, para construir uma família, né? Para fazer um compartilhamento da sua vida, não é isso? Se dá um namoro, o noivado, depois as pessoas se casam, que é justamente para não ficar só, né, no mundo. A pessoa precisa de alguém. Então, os elementos químicos, eles têm essa mesma necessidade, né? Eles precisam de alguém ou de algum elemento químico para compartilhar lá os elétrons dele, né? Olha lá, a gente compartilha o nosso coração, né? E o átomo não, ele não é tão sentimental assim. Ele pega o elétron dele, compartilha, doa, e a gente vai ver isso, tá bom? Então, os elementos químicos, em sua grande maioria, eles necessitam de outros, né, de outros elementos químicos para fazer esse compartilhamento. Para quê, professor? Para se tornarem estáveis, tá bom? Se tornarem estáveis, que esse é o grande lance, né, que a gente vai ver que os elementos químicos eles vão acabar se relacionando com outros elementos químicos e se tornando estáveis, tá bom? Então,
A ideia é essa. Vamos passar aqui. Vamos analisar aqui, ó. Se a gente analisar a tabela periódica que eu falei para vocês, tirando esses elementos químicos aqui, tá vendo que está circulado aqui de vermelho? Ó, esses elementos químicos aqui que estão circulados de vermelho, ó, que pertence ao grupo 18 ou à família 8A. Vocês lembram lá que família é essa, galera? Vocês lembram que família é essa? 18A, gases nobres, beleza, Celso, é essa mesma. São os gases nobres, tá certo? E esses gases nobres são os únicos que eles não precisam, né, se ligar com os outros elementos químicos. Se você encontra eles na natureza, né, separados. E por isso que ele tem esse nome de nobres, né, são os gases nobres. Aí vocês podem perguntar, professor, mas eles não fazem ligação? Até fazem, tá bom? Mas eles não são obrigados a fazer as ligações químicas. Ah, professor, quer dizer que o restante dos elementos químicos eles são obrigados a fazer ligação química? Aí eu digo que sim, tá bom? Os que não necessitam somente aí os gases nobres. Não quer dizer que eles não façam, eles até fazem, né? Mas eles não precisam. Os outros elementos químicos precisam fazer as ligações químicas, tá? Então, a primeira informação é essa. Aí vem logo em seguida na cabeça da gente assim, olha só, que estranho, né? Pessoal, mas por que os gases nobres, o que eles têm de diferente, né? Acho que a palavra certa seria essa pergunta. O que esses elementos têm de diferente em relação aos outros, né? Porque eles não precisam exatamente fazer ligações químicas. O que vocês acham? Olha só a pergunta, né? Essa indagação aí que eu faço a vocês. Por que os gases nobres, eles... O que eles têm de diferente, né, dos outros elementos químicos? Faça a pergunta baseado aí, galera, sabe em quê? Na distribuição eletrônica, né? O que esses elementos têm de diferente em relação aos outros? O que vocês acham? Quando a gente analisou a distribuição eletrônica deles. Hã? Alguém aí? Vou fazer perguntas aleatórias aqui. Pode ser? Escolher um de vocês aqui para começar a perguntar para vocês. O que vocês acham, galera? E aí, o que tem diferente aí os gases nobres? Um de cada vez aqui, para não tumultuar. A Gisele já foi de lata, não sei, professor, não sei. Mas a Mariana também já deu toque aqui que ela não sabe, já não está se comprometendo, né? Pega aqui, Eilton, diga lá, meu querido, o que você acha? O pessoal tá... Foi direto, Pedro. Está relacionado à estabilidade deles, tá bom? E essa estabilidade, ele está relacionado ao número de elétrons presente na camada de valência. Se tu for ver esses elementos químicos, né, que estão lá na família 18A, todos vão ter os subníveis preenchidos, tá bom? O subnível S e o subnível P. Se tu for analisar, o subnível S, ele comporta quantos elétrons? Vocês lembram lá o máximo de elétrons que o subnível S comporta? Ó, é 2, né? Ó, o subnível S é 2 e o subnível P é 6. Se eu contabilizar a quantidade de elétrons aí, ó, vai dar 8 elétrons. Então, esses elementos químicos aí, os gases nobres, eles vão apresentar 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Aqui eu chamei de CdV. Então, esses 8 elétrons na camada de valência é o que vai proporcionar a eles a estabilidade eletrônica, tá bom?
Por quê, professor? Porque a camada dele está preenchida, ele não precisa mais de elétron, então ele é autossuficiente. Então, o diferencial desses elementos químicos é isso, tá bom? A ideia de ter 8 elétrons na camada de valência. Mas o que é isso? Na verdade, a questão é que eles têm os subníveis preenchidos, eles não precisam de outros subníveis, tá bom? Então, tem uma exceção, tá bom? Existe uma exceção. Que exceção é essa, professor? O gás hélio. Lembra lá que eu até falei para vocês que é o primeiro elemento químico aqui, ó. Vou botar até de outra cor para circular aqui, ó. Esse primeiro elemento químico aqui, ó, o gás hélio, ele não tem 8 elétrons, ele tem 2 elétrons na camada de valência e a distribuição dele é 1s2, tá bom? Ele é o único desses elementos químicos aí que não tem 8 elétrons na camada de valência, é o gás hélio, tá bom? O Pedro pergunta o porquê. Pedro, é porque o número atômico dele é 2, tá bom? O número atômico dele é 2. E quando tu vai fazer a distribuição eletrônica, tu já vai de cara, 1s2. E o nível 1, né, é legal essa pergunta. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar uma cor que destaca aqui, ó. O nível 1 é 1s2. O nível 2 é 2s2, 2p6. Perceba que o nível 1 ele só tem 2 elétrons, tá bom? Por quê? Porque só tem um subnível S. O subnível S ele é só 2 elétrons. Quando tu pega o hélio, o gás hélio, o número atômico dele aqui, ó, do hélio, é 2. Aí quando tu faz a distribuição dele, tu já vê que fica preenchido, ó, totalmente preenchido. É 1s2. Ele não tem os níveis 2, o 3, o 4, ele não tem, ele só tem um subnível 1. E nesse subnível 1 dele, ele precisa apenas de 2 elétrons. E esses 2 elétrons lá já está totalmente preenchido. Então, esse elemento químico aí, ele é estável, né? Ele não precisa de 8 elétrons, é um único. Ele só precisa apenas de 2 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, ele é uma exceção a essa regra aí que se utiliza para dizer que ele precisa de 8 elétrons, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou apagar aí que a gente vai continuar. Então, a galera pensou, né? Se imaginou bastante, assim, vamos ver os motivos aí e tal. Aí gerou uma regra, né, para as ligações químicas. Que regra é essa? É uma regra chamada regra do octeto. Olha só, né? A gente já sabe de cara o porquê o nome dessa regra do octeto, né? Ó. A regra do octeto, a teoria da regra do octeto, ela vai dizer que como os átomos não apresentam 8 elétrons na camada de valência, eles se ligam para obter 8 elétrons na camada de valência. Ele está dizendo o quê? Assim, galera, é o seguinte, né? O cara pensou assim, olha só, os elementos da família 8A são os únicos que são livres, né? Os outros não são, eles precisam se unir. Então, os outros elementos químicos, eles vão precisar copiar a configuração eletrônica dos gases nobres. E para eles obter, né, essa configuração eletrônica dos gases nobres, eles necessitam obrigatoriamente terem 8 elétrons na camada de valência. Como eles vão fazer isso, já a gente vai ver, tá bom? Pode ser roubando elétron, pegando emprestado, compartilhando, mas eles vão ter que dar um jeito para eles terem 8 elétrons na camada de valência. E essa regra é chamada regra do octeto, né? É uma regra que tenta explicar as ligações químicas. A grosso modo, é isso. Os elementos químicos têm que ter 8 elétrons na camada de valência para copiar as configurações eletrônicas dos gases nobres e assim se tornarem estáveis. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, professor, só tem essa regra? Só existe essa regra para explicar as ligações químicas? Não, não é. Existem outras regras, né, bem mais elaboradas. Essa regra do octeto é uma regra bem simples, né?
Ela ajuda em algumas coisas, mas vai falhar em outras. Ela não explica tudo, tá bom? Ela vai explicar alguns elementos químicos e tal. Ela é uma regra introdutória. Professor, a gente vai ver as outras regras? Infelizmente não, tá bom? Mas aí eu vou explicar, tá, essas regras do octeto, tá bom? Então, ligação química, ela vai ser regida pela regra do octeto, onde os elementos químicos vão ter que ter 8 elétrons. Professor, tem alguma exceção a essa regra? Vai ter várias, né? Mas a mais conhecida é que tem um rapazinho aí que não tem família. Qual é o elemento químico que não tem família? Vocês lembram lá? Qual dos elementos químicos aí não tem? O hidrogênio? Beleza. O hidrogênio é diferentão, cara. Se tu pegar o hidrogênio bem aqui, ó. O hidrogênio, esse rapaz bem aqui, ele não tem família, né? Não tem grupo, não tem família. Ele é isolado e ele é diferentão. O hidrogênio, entre os elementos químicos, é o que não vai obedecer essa regra do octeto, tá bom? Ele não obedece a regra do octeto. Professor, qual é a regra dele? Na verdade, o hidrogênio, ó, vou botar aqui, ó. O hidrogênio, ele vai tentar copiar o hélio. Olha só. O hidrogênio, ele vai copiar o hélio. E o hélio tem quantos elétrons na camada de valência? Acabei de falar para vocês. 2, exatamente. Então o hidrogênio, ele não vai precisar ter 8 elétrons, ele vai precisar apenas ter 2 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Então, essa aí é as exceções, beleza? Então, fique atento a isso, galera, tá? Fique atento a essa exceção. Então, é isso que vai reger as ligações químicas. Deixa eu só pegar aqui, deixar aí circuladinho para vocês, ó. Terem cuidado, só tem essa exceçãozinha aqui, tá bom? Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos deixar ela aí. Aí eu coloquei aqui, obtendo assim a estabilidade dos gases nobres, né? Enfim, foi o que eu falei para vocês lá, né? E ter cuidado aqui, pronto. Só voltar aqui, ó. O hidrogênio, né? Ele é o diferentão. Deixa eu colocar ele do outro lado aqui, porque quando vocês forem, eu mandar esse PDF aqui, ele vai ficar por cima, vai ficar ruim de vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui. Aí eu escrevo aqui embaixo, ó. Acho melhor, fica mais organizado. Aqui, ó. O átomo de hidrogênio, ele vai querer ser igual ao átomo de hélio, beleza? Dessa forma, ele vai precisar apenas de 2 elétrons. Aonde? Na camada de valência. Pronto, ficou melhor assim, ficou mais organizado. Vamos para cá. Agora a gente vai falar sobre as ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas, tá bom? As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Olha só o que eu vou dizer aqui para vocês. Volta aqui. Professor, essas 3 ligações, elas vão estar relacionadas à regra do octeto? Perfeito. As 3 ligações vão estar relacionadas à regra do octeto. É a forma que os elementos químicos vão obter essa regra do octeto, tá bom? Por que a diferença? Por que essa classificação? Tá bom? Eu já estou gravando, Cauã. Já estou gravando, tá? Por que elas vão ter essas diferenças? Porque a forma que eles conseguem a obtenção desses 8 elétrons na camada de valência, elas vão ser diferentes, tá bom? Então elas são diferenciadas aí, são classificadas de forma diferente. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar cada uma delas e vai estudar cada uma delas separada. As ligações iônicas, as ligações covalentes e depois as ligações metálicas. Beleza? E a gente vai verificar quais são as diferenças entre esse tipo de ligação. Como é que o processo se dá? Tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui com as ligações iônicas. Como é que é o esquema das ligações iônicas? Por definição, nas ligações iônicas ocorre transferência de elétrons
entre os átomos. Metais e não metais, né, são chamados ametais. E aqui está a tabela periódica. Vamos tentar entender o que eu quero dizer com isso. As ligações iônicas, tá? Em particular, galera, elas vão acontecer transferência. Vai ter um elemento químico doando elétron e vai ter um outro elemento químico recebendo esse elétron, tá bom? Então, tem um elemento químico lá, toma esse elétron, aí o outro, opa, beleza, estou precisando, me dá aí. Aí fica com o elétron e obtém aquela regra do octeto. E isso vai acontecer entre quem, galera? Vai acontecer entre os metais e entre os ametais. Então, se você for analisar aqui dentro da tabela periódica, o esquema é o seguinte, ó. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer aqui uma lista aqui, ó. Se tu pegar, né, essa escadinha aqui, não, acho que começa aqui, ó, do verde. Pega esses elementos verdes aqui, ó, nessa escadinha aqui, tá bom? Que são chamados os elementos não metais, são os não metais, tá bom? Quem são os não metais, professor? São esses que estão pintados de verde, tá? Esses não metais, eles vão buscar se ligar com os metais. Professor, quem são os metais? O restante da tabela, tá? O restante da tabela são os metais. Com exceção desse aqui, ó, da pontinha que são os gases nobres, né, que eles não entram. Mas esses de vermelho aqui, ó, eles vão se ligar com os metais. Então, a ligação iônica, ela geralmente vai acontecer entre metais e não metais. Olha a ideia aqui. Esses metais aqui, eles vão perder elétrons. Quando eles se ligam, eles vão perder elétrons, tá bom? Enquanto que esse rapazinho aqui, ó, os não metais, eles vão ter uma tendência de ganhar elétrons. Aí por isso que na definição aqui, galera, ele fala assim, a ligação iônica ocorre transferência, tá? Transferência de elétrons. Ou seja, os metais estarão transferindo elétrons aqui para os não metais. Ok? E com isso, eles conseguem chegar à regra do octeto, eles conseguem a estabilidade, né? Eles vão chegar a um momento que eles vão ter exatamente 8 elétrons na camada de valência. Tem um processo que eu vou explicar passo a passo como a gente consegue chegar nisso, tá bom? Mas a princípio, as ligações iônicas, elas vão se caracterizar dessa forma, ok? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Posso prosseguir, galera? Ótimo, beleza. Então vamos lá. Ó, os não metais ganham de elétron, os metais perda de elétron. Foi o que eu acabei de mostrar ali para vocês. Então, eles vão ser regidos lá pela questão da regra do octeto. Tá bem? Comentei isso aqui, né? A regra do octeto, que é a questão de ter 8 elétrons na camada de valência. Legal. Então vamos lá. Quais são as propriedades desses compostos iônicos? Esses compostos iônicos, quando você vai ver eles são geralmente compostos sólidos, tá bom? A temperatura ambiente, né? As condições ambientais. Exatamente. Olha só. Não, mas de boa, Gustavo, sem problema. Ó. Os compostos iônicos né? Eles são geralmente sólidos. Vou fazer uma perguntinha aqui. Baseado nisso, ó, o sal de cozinha, ele não é um composto sólido das condições naturais, que é o NaCl, cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, ele é uma ligação iônica. A gente vai ver já já. É uma característica dele, tá bom? Por quê, professor? Porque a temperatura ambiente, né? Ele é um composto sólido, mas também esse composto há uma transferência de elétron entre o sódio e o cloro, tá?
Eu vou explicar isso mais na frente. A outra característica, né? Passando aqui, perdido. Peraí. Uma outra característica, né? Eu coloquei aí exemplo desse composto porque existem alguns compostos que eles não vão ser sólidos, né? Tem esse composto aqui que ele é produzido em laboratório, que ele é um composto iônico e ele é líquido à temperatura ambiente, mas esquece ele. Formas estruturais tridimensionais chamadas de rede cristalina e retículo cristalino. Professor, o que é isso, né? O que é essa rede cristalina aí, o retículo cristalino? É assim, vocês já repararam que o sal de cozinha grosso, aquele que é usado para churrasco, sal grosso, né, que a galera chama, sal grosso. Vocês já repararam a estrutura dele, como o formato dele? Se você olhar o formato dele, do sal, estou falando do sal não refinado, tá bom? O sal grosso que é colocado lá na carne de churrasco. Ele é tipo um cubo. Se você for analisar ele é um cubo, tá? Ele é um quadradinho. Tá? Se você for dar uma conferida lá, ele é um cubo. É uma pedrinha pequena, né? Se tu for lá, e dar uma marretada nele, ele vai quebrar, tá bom? Ele vai se despedaçar. Só que ele se despedaça formando outros dois quadradinhos, ou vários outros, né? O formato dele sempre vai ser esse, ó. Sempre vai ser no formato de cubo. Tá bom? Ele sempre vai ser no formato de cubo. Não importa, né? Não importa da forma que você quebra ele. Ele sempre vai ficar no formatinho quadradinho, tá bom? Por que isso, professor? Porque ele tem uma rede cristalina, né? Ou um retículo cristalino, que a estrutura dele, se você for analisar aqui, ó, a estrutura dele, se você for analisar, é justamente no formato de um cubo. Então, ele sempre vai quebrar no formato de um cubo. Uma aplicação bem prática disso, galera. Você já ouviu falar sobre vidro temperado? Já, né? Claro. Tipo, quando acontece um acidente de um carro, né, de um veículo, e quebra aquele para-brisa do veículo, o vidro ele é quebrado em pedacinhos menores, né? Vocês já viram lá? Fica no asfalto, você vai dar uma conferida lá. Os pedacinhos são os pedacinhos cúbicos, bem pequenininho, né? Aí eu pergunto para vocês, galera, por que quando quebra, né, quando sofre a colisão, o impacto, forma sempre o cubo? Por que quando a gente quebra um espelho em casa, um vidro em casa, não forma aqueles cubinhos? Na verdade, ficam as formas pontiagudas, né? O vidro não tem uma forma definida, que gera geralmente até acidentes, né? Pega uma garrafa, quebra, fica um pontiagudo, você derruba um prato, dependendo da marca do prato também, ele se despedaça em vários pedaços, não de uma forma bem definida, tá bom? Mas o vidro do carro, quando quebra, ele sempre quebra daquele jeito. O que vocês acham? Olha só. Primeiro é segurança, né? Imagina só. Você está dirigindo o carro, sofre uma colisão, aquele vidro que está na frente do para-brisa, ele quebra em pedaços não uniformes, né? Não uniformes, não em forma de cubo. Forma aqueles pedaços pontiagudos. Olha o perigo que seria, galera. Bater a escada, você não morrer da colisão, né? Deus me livre, você morreria possivelmente devido às perfurações que aquele vidro iria ocasionar. Então era um perigo muito grande. E o que a galera faz? A galera pega esse vidro, né, e gera uma estrutura cristalina nesse vidro. Quando ele forma a estrutura cristalina do vidro, o vidro ele sempre vai quebrar naquela forminha de cubinhos. Por quê? Se você for analisar microscopicamente, você vai ver que os átomos que formam lá aquele vidro, ele vai estar nesse formato de cristais, em formato de um cubo, né? Que é justamente para preservar a vida dos motoristas. Diferente de um espelho, diferente de um prato, né? Eles não têm esse cuidado, fica de qualquer jeito, uma garrafa de vidro, né? Ele não vai ter esse cuidado de ter uma forma cristalina definida, tá bom? Por isso que ele quebra de qualquer forma. E aqui é a mesma coisa, ó.
os compostos, né, iônicos, eles têm uma rede cristalina já bem definida, né, bem formadinha. Por isso que eu falei aí do sal, né? O sal grosso, se você for ver, ele vai ser tipo um quadradinho. Você pode até tirar uma foto, aproximar, depois dar uma pancada nele, vai tirar foto dos pedaços menores, você vai ver que ele vai ficar no formato de um cubo sempre, tá bom? Feito isso, ó, eles são sólidos, duros e quebradiços, tá bom? Os compostos iônicos são excelentes condutores de eletricidade em meio aquoso ou fundido. A água, galera, ela não conduz eletricidade, a água pura, né? O que conduz a eletricidade são os compostos iônicos presentes nela, tá bom? E são normalmente solúveis em água, né? Você pega o sal, coloca na água, você vai ver que ele vai se dissolver na água, beleza? Essas são algumas características, né, físicas dos compostos iônicos que eu estou apresentando para vocês. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo, show de bola. Dúvidas? Beleza. Tá, vamos seguir então. Pra gente seguir aqui, deixa eu fazer um joguinho aqui com vocês. No chat de vocês tem algum símbolozinho aqui de... Deixa eu ver aqui se tem uma figurinha aqui que eu gosto. Que aí a gente vai se comunicar dessa forma. Ah, tem, ó. Vocês colocam, quando eu perguntar se está tudo tranquilo, vocês colocam esse símbolozinho aqui, galera, ó. Tá bom? Do átomo, que aí fica legal. Tem aí, apareceu pra mim. Aqui pelo menos no meu celular tem, né? Acho que no de vocês também tem. Beleza. Show de bola. Ah, tá aí, gostei. Quando eu falar beleza, a galera coloca aí o símbolozinho atômico que dá certo. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Criando tendência aí, né? Como fazer as ligações iônicas? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. O bicho vai pegar agora, viu? Então, pessoal aqui, colocando o símbolozinho, gostei. Tá legal. Véi, dá um tempinho aí, né? Respira fundo, que o bicho vai pegar agora. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer a ligação iônica, né? Botar esses tamborzinhos aqui rufando seria legal também, mas deixa lá. Pessoal, ai meu Deus, não, calma aí. Só respira, não mexe nada, não converse com ninguém aí do lado, tá bom? Deixa o WhatsApp aí de lado por enquanto, tá bom? A TV dá aquela baixada no volume, aquela desligada e presta atenção no que eu vou falar pra você. Porque se você pegar a ideia, velho, você vai dizer, pô, é muito fácil, professor. Agora, se você não pegar a ideia, meu amigo, vai pegar pra ti, tá bom? Então, acompanha aí comigo. A galera se entregando lá. Beleza. Como fazer? Olha, Olha, eu sou bonzinho. Botei o passo a passo aí pra vocês. Passo a passo aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer: distribuição eletrônica. Aí você assim, pô, velho, distribuição eletrônica de novo, professor. É, de novo, velho. Você precisa, é a base aí. Então, peguei aqui, ó, o sódio, peguei o cloro, tá bom? Vou ver se esses elementos químicos eles fazem ligação iônica e vou aplicar a regra do octeto neles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, distribuição eletrônica. Tá vendo, ó? O sódio é 11, distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O cloro, o número atômico é 17, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ok? Distribuição eletrônica. Professor, e o segundo passo? Determinar os elétrons. Opa, vou desligar e fazer aqui direito, né? Da camada de valência, tá? Não botar CV não, para não complicar a gente aqui. Determinar os elétrons da camada de valência. Vamos lá, galera.
camada de valência... Ei, não vamos perder o foco, pelo amor de Deus. Deixa isso quieto. Olha só, a gente vai pegar o nível, né, o último nível. No caso do sódio, eu já coloquei aqui, ó, o 3S1. Do cloro, galera, qual é a camada de valência do cloro? Vai lá. Digam aí pra mim, qual é a camada de valência aí do cloro? 3P7. Mano, 3P7 não. Não tem nem o 3P7, acho que tu somou, né? Tu somou. É esse aqui, ó. A camada de valência é os dois. 3S2, 3P5, tá bom? Esse aqui é a camada de valência, tá bom? CDV, pelo amor de Deus. CDV, camada de valência. Camada de valência, beleza? Então, esses aí são a camada de valência tanto do sódio como do cloro, tá? Terceiro passo, galera. Eu determino aí, né? Eu verifiquei, ó. Aqui na camada de valência do sódio ele tem 1 elétron, na camada de valência do cloro ele tem 7 elétrons, beleza? Terceiro passo é aplicar a forma eletrônica dos átomos. Aí aqui vocês não viram ainda, tá bom? Vou explicar o que é essa forma eletrônica. É simples, galera. Ó, forma eletrônica nada mais é do que eu pegar e fazer uma representação dos elementos químicos. O sódio ele é representado pela letra Na, beleza? Como ele tem 1 elétron, tá aqui, ó. Fiz uma bolinha aqui do lado dele, para dizer que ele tem 1 elétron. Essa bolinha aqui está indicando os elétrons. O Cl, que é o cloro, coloquei aqui também, ó. E do lado dele, eu coloco os 7 elétrons, tá bom? Ó, que ele tem, ó, 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, eu coloco esses elementos químicos aí, um do lado do outro, e represento os elétrons através de pontinho, né? Ó, posso vir aqui, ó. O sódio, ó, elemento químico, ele tem 1 elétron na camada de valência, eu posso colocar uma bolinha aqui, ó. Tá? Pega aqui uma outra cor, representar aqui o Cl, que é o cloro, né? Ó. Ele tem 7 elétrons. Pessoal, eu posso botar os 7 elétrons tudo do mesmo lado? Não. O ideal, ó, se tu for ver, tem um lado direito, lado esquerdo, em cima e embaixo. Então, o ideal é tu colocar 2 em 2, tá? Ó. Coloca aqui 2 em cima, 2 aqui do lado direito, 2 aqui embaixo e 1 aqui, ó, do lado esquerdo, que dá justamente os 7 elétrons, ó, os 7 elétrons e o sódio aqui, ó, 1 elétron, tá bom? Então, essa aqui é a representação, né, da fórmula eletrônica. Por quê? Porque eu estou representando os elétrons que estão na camada de valência, beleza? Por último, galera, a gente vai aplicar a regra do octeto, tá bom? A gente vai vir aqui, ó, e aplica a regra do octeto. Presta atenção. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Galera, olha o cloro aí. O cloro tem quantos elétrons na camada de valência? O Cl. Sete. Show de bola. A regra do octeto, ele fala que tem que ter quantos elétrons? 8. Tranquilo? Então, pensa aqui comigo. O cloro, velho. O cloro, ele tem 7 elétrons. Aí ele chega lá para o sódio. Aí o sódio só tem 1 elétron, é justamente o que ele está precisando. Aí o que ele vai falar? Ele vai queixar o cloro. Ele chega lá. Rapaz, é o seguinte, ó, brother. Eu tenho 7 elétrons aqui. E tu tem um sobrando aí, tá? Tu tem um aí e tal. Tu me dá esse elétron aí pra mim? Porque se tu me der esse elétron, brother, eu vou ficar com 8 elétrons e vou me tornar estável, né? Aí o sódio camarada fala assim, opa, beleza, vou lhe dar. Aí libera aqui, ó, perde o elétron pro cloro.
e o cloro ganha um elétron. Olha só a ideia, né? E fala assim, opa, vamos compartilhar aqui, de boa, vou lhe dar esse elétron, toma aí pra ti. Pegou o elétron, ganhou o elétron, o cloro, ficou com 8 elétrons na camada de valência, né? O esquema é o seguinte, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Desenhar embaixo para vocês entenderem aqui, ó. Ele vai pegar esse elétron aqui, ó. Vem para cá esse elétron. No momento que faz isso, ó, o cloro que tinha 7 elétrons, automaticamente ele vai ficar com 8 elétrons. Obedeceu a regra do octeto, beleza? Aí você vai falar assim, meu Deus, Rebeca, tem que usar outros termos, Rebeca. Tá sendo gravada a aula, mulher, não fala um negócio desse não. Ó, vamos lá. O cloro, mano, fica de boa, fica com 8 elétrons. Aí ele fala assim, valeu, brother. E o sódio? E o sódio nessa história aí? Como é que fica aí o sódio nessa história? Aparece que eu tô filmando, tá bem, mulher? Mas vai, de boa, não tem problema não. Como é que fica aí o sódio, velho? Como é que fica o sódio nessa história? O sódio ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência? O que vocês acham? Precisa também, todo mundo tem que ter 8. Mas olha a sacada aqui, galera, ó. Olha a sacada. Vamos pegar aqui a configuração eletrônica aqui do cloro, ó. Ele era 3s2, 3p5, tá bom? Tinha 7 elétrons. Como ele ganhou um elétron, vai ficar assim, ó. 3s2, 3. O que era 5 agora vai ficar o quê, ó? 6. Beleza? Ou seja, ele vai ter agora 8 elétrons na camada de valência. Professor, e o coitado do sódio que perdeu o elétron? Como é que vai ficar o esquema? Ele não perdeu esse elétron, ó. Ele não perdeu um elétron? Ele veio lá, ó. Perdeu esse elétron aqui. No momento que ele perdeu, esse nível 3s1 deixa de existir. Tá bom? Qual agora é o nível maior? Se não tem o 3, o nível 3, fica o 2. Nível 2. E dá uma conferida comigo aí no nível 2. Tá bom? Ó, ele tem 2 elétrons mais 6. Então, 2 mais 6 fica 8 elétrons. Então, o esquema, meu amigo, é o seguinte. Nesse rally-rola aí, todos os dois ficaram com 8 elétrons. Entendeu? Tanto o cloro como o sódio. Então, ambos ficaram com 8 elétrons. Para fazer a minha prova, Ana. Tô brincando, tá? Mas vai precisar mesmo, tô brincando não. E a aplicação prática disso mais na frente, tá bom? A aplicação prática disso é mais na frente. Esse aqui é só introdutório. Mas tem uma aplicação prática lá na frente disso aí. Pra que prova, né? Adoro prova, galera. Vai por mim. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Tudo é válido, né, ó. Vamos seguir. Não acabou não o esquema, tá? Não acabou não. Até agora todo mundo entendeu? Até agora esse lance aí de perder, de ganhar lá, todo mundo entendeu os esquemas? Ah, garoto, colocou o átomozinho aí, o Pedro entendeu. Deixa a galera colocar o restante. Massa, show de bola. Vamos finalizar essa parada então, galera. Vamos finalizar aqui, né? Vamos fechar com chave de ouro aqui, ó. Só um negócio. O que foi, Lívia? Sempre vai dar certo, meu amor. Sempre vai dar certo. Vai na fé, vai dar certo sempre. Então, vamos lá. Olha só o esquema aqui.
Fonte, confia. Exato. Confia que dá certo. Olha só essa representaçãozinha aí, galera. O sódio, ele está entre parênteses, né? Com um sinal positivo, e o cloro está entre parênteses com um sinal negativo. Por que isso, galera? Porque um está positivo e o outro está negativo? Me diga aí. Não, mas não tem um hélio aqui ainda não, tá bom? Vamos lá. Por que o sódio ele tem uma carga positiva e por que o cloro tem uma carga negativa, galera? O que vocês acham? Concentra, galera. Concentra aí de novo, ó. A perguntinha. Porque o sódio foi roubado e o cloro que roubou, é isso? Ah, porque ele perdeu o elétron para o outro, exatamente, ó. O sódio ele perdeu o elétron para o cloro, ficou positivo, né? Tem uma carga negativa a menos. O cloro que ganhou o elétron, ele tem uma carga negativa a mais, então ele fica negativo. E olha aí o que acontece. A união, velho. Eu tenho um positivo. Olha só, eu tenho um positivo, tenho um negativo. O que acontece? Atração. Por isso que dizem, olha só o que eu vou falar aqui, vou ser poético agora. Os opostos se atraem, né não? Às vezes num relacionamento, se tem duas pessoas explosivas, meu amigo, não dá certo, velho, não dá certo. Porque vão brigar direto, velho, vão brigar direto, tem uma hora que eles vão querer se matar, não dá certo. Sempre tem que ter aquele que é mais comportado, né? Aquele que é mais calmo, assim, relaxa. Tem aquele que é mais explosivo, né? Sempre tem um mais festeiro, tem aquele que é mais caseiro. Tem que existir um equilíbrio, entende? E esse equilíbrio que é justamente, ó, a atração. Exato. Aí é o caso. Eu tenho um lá que é positivo e tem um que é negativo. O que acontece com esses elementos? Eles se atraem. Entendeu? Os opostos se atraem. E a ligação iônica, meu amigo, é isso, tá bom? É isso. Eu vou ter um positivo, vou ter um negativo e eles se atraindo, tá bom? E nessa atração a gente chama de ligação iônica, obedecendo a regra do octeto. Tranquilo? Entenderam a lógica por mais ou menos a lógica aí da ideia, né? E tal. Show de bola, galera. Tranquilo. Olha só, né? Pessoal interagindo aí. Então, cuida, menino. Vamos para outra aqui, vamos para outra, tá? Entenderam essa primeira ideia aqui, cara? Sensacional. Vamos para outra aqui, tá? Vamos para outra. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Vamos fazer o segundo exemplo. Olha lá. O que a gente vai fazer? Os passo a passo, né? Primeira coisa, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica, tá bom? Vamos ver se a gente entendeu mesmo, tá bom? Distribuição eletrônica. Olha lá, do sódio, do oxigênio, tá feita. Segundo passo, determinar os elétrons, né, da camada de valência, né? Cuidado aí, viu? Camada de valência, CDV. Então, vamos lá, galera. O sódio aqui, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Não, camada de valência aqui, automaticamente o sódio ele tem 1 elétron, enquanto que o oxigênio tem 6 elétrons. Beleza? Ó, 6 elétrons. Vou fazer aqui, vamos raciocinar aqui comigo. Ó, vamos raciocinar aqui comigo. Umas perguntinhas básicas que a gente tem que fazer, ó. Qual dos dois aí vai ter uma tendência de perder elétron? O sódio que tem 1 elétron ou o oxigênio que tem 6? O que vocês acham? Sódio. Por quê, professor? É mais fácil ele perder 1 elétron do que ele ganhar 7, não é verdade? E é um metal, porque também é um metal. Mas pega esse raciocínio que eu estou dando aqui para vocês. Ó. É mais fácil ele perder 1 elétron e a subcamada anterior ter 8 elétrons do que ele ganhar 7.
Olha o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons. É mais fácil ele perder 6 elétrons ou ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência? Ganhar. Exatamente. Essa é a ideia, galera. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A gente vai fazer aquele desenho, né? Ó. Terceiro passo. Desenhar, né? Ó. A estrutura eletrônica, tá? Estrutura eletrônica. Vou botar o sódio de um lado e o oxigênio... Opa, vou esconder isso aqui, calma aí. Eu vou desenhar aqui do lado, depois eu mostro o que eu quero falar. Ó. O sódio, vem aqui o sódio, tem um elétron. Aí eu vou pegar o oxigênio, tá bom? O oxigênio aqui, do lado, são 6 elétrons. Isso aqui, 6 elétrons. Aí vai começar a negociação, não é isso? Ó, começa a negociação aí. O oxigênio chega para o sódio, aí vai assim: ei, brother, empresta aí esse teu elétron, me dá esse teu elétron aí. Ao sódio: opa, na hora, meu brother, sem problema nenhum, tô doido para perder esse elétron aqui para me tornar estável. Aí ele pega esse elétronzinho dele aqui, ó, é teu, cuida. Aí o oxigênio, show de bola, tá aqui, ó, tomou o elétron dele, né? Veio para cá. Pensa aí comigo, galera. Pensa aqui comigo. O sódio perdeu um elétron. Ele ficou com 8 elétrons na camada de valência? No momento que isso aconteceu? O sódio, eu tô falando do sódio, tá bom? Ó. Se o sódio perder um elétron, automaticamente ele ficou com 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Analise aqui o oxigênio. O oxigênio ganhou um elétron. Ele ficou com 8 elétrons na camada de valência? Ficou com quanto? 7. Aí, velho. Moiou, né? O negócio. Moiou. Por quê? Porque o oxigênio vai ficar puto. Ele vai falar assim: pô, velho, eu peguei teu elétron, mas eu não fiquei estável. Eu tô precisando de mais um elétron. Aí o sódio vai falar assim pra ele: ah, azar teu, velho. Já tô estável, eu não vou dar meus elétrons de jeito nenhum. Porque se eu te der mais um elétron, eu não fico estável. Aí gera um conflito. Entendeu aí? Gerou um conflito. Como resolver esse conflito, né? O oxigênio, P da vida, ameaça o sódio. Aí fala assim: véi, se tu não me dá mais um elétron, mano, já era, eu vou te devolver esse elétron, não vai nenhum e nem outro, né? Aí o sódio pega e fala assim: pô, eu já sei o que eu vou fazer contigo, sódio. Eu vou chamar um brother meu, um outro sódio, e esse outro sódio, ele também tem um elétron lá sobrando. E ele vai lhe dar também esse elétron, velho. Ele vai vir aqui, ó, vai lhe dar esse elétron. Aí o sódio, o oxigênio, opa, mano, pode mandar ele aí, ó. Aí agora, mano, são 2 sódios para um oxigênio. Entendeu? Dá certo isso agora? Imagina só. Dá certo? Tenho 2 sódios. Cada sódio quer perder um elétron. Beleza. Se os 2 perderem, tá tranquilo. Aí o oxigênio, ele quer 2 elétrons, mano. Não importa se é só com um elemento ou se é com 2 elementos. Não faz. Não tem problema nenhum. Então, dá certo. Entendeu? Ah, tá. Ah, mas deixa aqui, peraí. Deixar aqui. Eu vou apagar, na verdade, vai ficar melhor. Apagar isso aqui. Vixe, apaguei foi tudo agora. Vamos lá. O pessoal tem toque aí. Então, vou colocar aqui, ó, o elétron, tá bom? Então, o esquema aqui deu certo, beleza? Então, essa ligação química aqui, ó, tem que ser 2 sódios para um oxigênio.
Olha só o que eu vou falar, tá? Existem relacionamentos assim também, viu? O cara não preenche totalmente, aí a pessoa, né, acaba tendo duas, né? Aí acaba dando certo, mas isso é um acordo, entende? Lá vai, se queimou. Tá, esquece o negócio de relacionamento, só foca aqui na ligação química. Então a ligação química é isso, galera, entende? Então nesse caso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Ó, 2 sódio para 1 oxigênio. Aí ficou o oxigênio com a carga positiva e o sódio com a carga positiva, porque ele perdeu o elétron, né? E o oxigênio com carga negativa, porque ele ganhou 2 elétrons, tá bom? E acontece isso aqui. Poxa vida, ficou em cima do meu desenho aqui. Vou apagar e vou desenhar ele aqui do outro lado. Mas o desenho aqui é só mesmo para mostrar isso aqui, tá? A forma molecular, isso aqui, ó, a nossa fórmula molecular é justamente isso, ó. Na, esse 2, tá bem aqui, galera? Indica que são 2 sódio para 1 oxigênio, tá bom? São 2 sódio para 1 oxigênio. Deixa eu colocar aqui regra do octeto. Ok. Tranquilo aí. Beleza, galera, entendeu a ideia. A Rebeca tá entendendo tudo. Meus amores, então é isso, tá bom? A ligação iônica, ela não é difícil, né? Ela vai seguir esses moldes aí, tá? Esses modelos aí que a gente vai fazer as trocas de elétrons, né? Perceba que nem sempre vai ser 1 para 1, né? Às vezes vai ser 2 para 1, 3 para 1 ou 3 para 2, entendeu? Você tem que bolar um esquema em que todos sejam beneficiados. A ideia é essa, tá bom? Tendo um acordo, tudo dá certo, né? Dos benefícios, né, em relação aos elétrons, todos tem que ter 8 elétrons, mano. Não é bem decorar, é você seguir essa ideia, ó, tem que ter 8 elétrons. Tipo, o quanto que um pode doar e o quanto que o outro pode receber, tá bom? Tem esse esquema. Vou fazer mais uma só pra gente fechar aqui a aula, tá? Ó. Eu coloquei aí depois eu mostro isso aqui, mas vem pra cá. Beleza, não tá aqui. Vou deixar aqui em aberto. Vou dar aqui um elemento químico. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha tabelinha aqui, deixa eu consultar aqui. Vou dar um exemplo aqui, vou botar aqui exemplo 3, tá bom? Vou pegar o elemento cálcio, tá bom? O número atômico do cálcio é 20. Bota aqui, ó, o número atômico do cálcio é 20. E vou pegar, de propósito, aqui o nitrogênio, tá bom? O nitrogênio, o número atômico dele é 7, tá bom? O número atômico do nitrogênio é 7. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica aqui, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né, ó. E aqui 4s2. Aqui vai ficar, ó, 1s2, 2s2, já foram 4, né, ó, 2p3, beleza? Então, fiz a distribuição eletrônica aqui, ó, beleza? Sim, Celso, a ideia é essa mesmo. O metal sempre vai doar elétrons, tá bom?
Os elementos que tem... a gente pode até colocar assim também, ó, Celso. Os elementos que pertencem à família 1A, 2A e 3A, esses elementos aqui são metais, tá bom? São metais e eles vão perder elétrons, tá bom? A ideia é essa, ó. Os elementos da família 1A, 2A, 3A, eles vão perder elétrons. Por quê, professor? Os elementos da família 1A, todos têm um elétron na camada de valência. Da família 2A, todos têm 2 elétrons na camada de valência. 3A, todos têm 3 elétrons na camada de valência. Enquanto que os elementos pertencentes à família 5A, 6A e 7A, esses elementos aqui são chamados de ametais, tá bom? E esses elementos químicos aqui, ele tem uma tendência de ganhar elétrons. Por quê, professor? Porque os elementos da família 5A, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 6A têm 6 elétrons na camada de valência. E da família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, esses elementos eles são mais propícios a ganhar elétrons, né? Ó, se eu tenho 5, é mais fácil eu ganhar 3 do que perder 5, né? Se eu tenho 6 elétrons, é mais fácil eu ganhar 2 do que perder 6. A ideia é essa, tá? Então, quando eu pego esses dois elementos químicos aqui, ó, aí eu pergunto aqui para vocês. O cálcio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ó, aqui eu vou ter quantos elétrons na camada de valência, galera? E aqui eu vou ter quantos? 2. Beleza. Tenho 2 elétrons. Vem aqui, ó. Camada de valência, né? Ó. Esse outro aqui, ó. Camada de valência dele é esse aqui, ó. Sempre quem vai perder é o que tem menos, tá? O nitrogênio, se a gente for contar os elétrons da camada de valência, é exatamente, ó, 5 elétrons, tá bom? Ó. Então, eu tenho um que tem 2, o outro que tem 5. Então, esse que tem 2, ele pertence à família 2A, né? Consequentemente, ele vai perder. O nitrogênio ele tem 5 elétrons, então ele pertence à família 5A, então ele vai ganhar elétrons. Beleza? Aí a gente tem que montar um esquema aqui, galera. Ó. A gente vai ter que montar um esquema, que é justamente aqui. Ó. Vou ter o cálcio com os 2 elétrons dele aqui, ó, disponível. Vou ter aqui, ó, o nitrogênio. Beleza? O nitrogênio, a gente viu que ele tem 5 elétrons. Vou colocar aqui, ó, 5 elétrons. Beleza? Então, aquela ideia lá da negociação, né? Ó, o nitrogênio doido para ganhar elétrons, ele chega para o cálcio e fala assim: ei, brother, me dá aí esses 2 elétrons que você tem. Aí o cálcio, beleza, velho, pode pegar, não tem problema nenhum não. É teu, né? Aí ele pega esses 2 elétrons aqui, ó, vai doar aqui pro nitrogênio. Então tá aqui os 2 elétrons dele. Então ele perde esses 2 elétrons aqui. Então ele vai ficar aqui, ó, com 8 elétrons na camada de valência. Então tá estável. O nitrogênio, ele ganhou 2, tá bom? Ganhou 2 elétrons, ficou com 7 elétrons. Vai ficar faltando um ainda, exatamente, Rebeca. Aí ele vai ver assim: vem cá, chama lá outro amigo seu. Né? Não é assim não. Ficou faltando. Aí o cálcio, não, beleza, vou chamar lá um outro. Daqui, ó. Nem diz obrigado, exato. Aí o cálcio chegou o outro lá. Só que o outro também quer doar 2 elétrons. Só que o nitrogênio ele só precisa de mais um. Aí o nitrogênio vai assim: ei, garotão, só quero um mesmo, ó. Então ele vem aqui e doa, né, esse elétron aí, ó. Tá aí. Toma esse elétron. O nitrogênio agora com 8 elétrons não quer nem conversa, tá bom? Quer nem conversa. Mano, eu tô com 8 elétrons, não quero conversa mais não. Só que o cálcio fala assim: ei, peraí, né? Peraí, eu tô ainda com um elétron. Você vai ter que me ajudar. O nitrogênio, peraí, bro. Vou chamar um amigo, né? Chamar um amigo também.
Aí vem e chama o outro nitrogênio. Que esse outro nitrogênio também tem 5 elétrons aqui, ó. Ele, epa, manda aí o elétron. Aí ele, tá aqui, brother. Veio o elétron pra cá. Só que aí ficou desfalcado, né? Ficou faltando mais 2 elétrons aqui. Esse aqui ficou ok, o cálcio, mas o nitrogênio não. Aí ele vai assim, opa, precisa de mais outro, ó. Vai não, vai vir outro cálcio aqui, ó. Aí vem. Aí ele doa esses 2 elétrons aqui, ó. Fica aqui e o outro aqui, ó. Aí deu certo. Né? Ó. São 3 cálcio e 2 nitrogênios. Entendeu? Ó, 3 cálcio e 3 nitrogênio. Como é que fica o esquema aqui, ó? A gente vai colocar entre colchete aqui, ó, o cálcio. Como ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com carga mais 2. O nitrogênio, como ele ganhou 3 elétrons, ele fica com uma carga menos 3. Ó, carga positiva, carga negativa, né? Eles se atraem, eles vão se atrair aqui, ó. No momento que eles se atraem, eu vou ficar o Ca3, né? Cálcio 3, nitrogênio 2. Então aqui, ó, é a fórmula molecular. Beleza? Então, essa aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Essa aqui seria a fórmula molecular do composto. Professor, vocês podem estar perguntando assim, professor, eu sempre vou ter que fazer essa representaçãozinha aqui, ó, né? Sempre eu vou precisar fazer essa representação. Aí eu vou falar assim, não precisa. Olha a última dica, galera, a última dica para vocês, né, se livrarem de mim por hoje, tá? Última dica aí. Eu adoro fazer esses desenhos, não vou nem brincar, nem vou mentir pra vocês, adoro fazer esses desenhos, eu acho muito engraçado, a gente fica brincando aí, dizendo quem vai ganhar, quem vai perder, né? Fala aí dos relacionamentos múltiplos que acontecem da vida, né? E faço esses paralelos com os átomos, mas tem uma forma mais simples, tá bom? Fica mais fácil de entender, fica mais divertido, mas tem uma forma mais simples, tá? Que nem sempre a galera gosta, tá? A galera até fala assim, muito chato pra isso aí. É por isso que eu explico dessa forma. Mas existe outra forma, tá? Que é essa aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam, ó. O cálcio, ó, ele tem 2 elétrons. Então ele vai perder 2 elétrons, tá bom? Não é isso, ó? O cálcio, como ele tem 2 elétrons, é mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6. Então ele vai ficar com a carga positiva aqui, ó, mais 2. Esse 2 aqui indica a quantidade de elétrons que ele perdeu, ok? Enquanto que o nitrogênio, ó, os elétrons dele é 5. Se é 5, ele vai ganhar quantos elétrons, galera? Se é 5, ele precisa ganhar quantos elétrons para ter a regra do octeto? Seria quanto? 3. Beleza. Aí por isso que eu tenho esse 3 aqui, ó. Esse sinal negativo é para dizer que é elétron, tá bom? Então esse 3 está aqui é justamente a quantidade de elétrons que ele precisa ganhar. Ó. Aqui é a quantidade de elétrons que ele precisa ganhar, tá bom? Aqui é a quantidade de elétrons que ele precisa perder, tá? Se tu faz isso, o que que tu vai fazer, ó? Esse 2 que está em cima do cálcio, ele vem aqui, ó, para o nitrogênio, para debaixo do nitrogênio. Tá vendo aqui, ó, o 2 aqui, ó, do nitrogênio? Esse 3 que está em cima do nitrogênio, ele vem para debaixo aqui do cálcio. Tá vendo o 3 aqui, ó? Por isso que a forma molecular dele é 3 cálcio para 2 nitrogênio, tá bom? Aí tu não precisaria fazer aqueles desenhos. Tu só pelas cargas tu consegue definir a forma molecular. Entenderam isso aí? O desenho é melhor, também falo para vocês, é melhor. Tô falando assim, tipo, se vocês se depararem com uma prova que vocês já estão cansados e tal, não tem muito espaço, podem fazer isso, tá bom?
que aí é um caminho a mais para vocês. Mas é uma alternativa. Eu prefiro particularmente dos desenhos, adoro os desenhos. Vou nem mentir. Meus amores, é isso, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês. A gente já falou sobre a primeira ligação química, que é a ligação iônica. A gente se divertiu um pouquinho aqui. Na próxima vai ser a ligação covalente, tá bom? Então, vou deixar esse material lá no grupo de vocês, na sala, né? De vocês. O vídeo, até o final da semana, vai para lá. Não vou colocar atividade, tá? Eu posso até fazer uma coisa com vocês, galera. Ó, eu tenho um TD com várias questões de ligações químicas. Eu posso deixar ele disponível. Aí seria uma única atividade. O Pedro já botou não. Calma, deixa eu falar. Deixa eu vender meu peixe, galera. Relaxa. Aí seria uma única atividade, tá? Aí eu deixaria o prazo até as provas. Claro, se a galera for querer fazer a prova, porque tem a questão da feira, né? Eu deixaria um único TD como atividade. Vocês não precisariam entregar logo, ficaria lá, daria um tempo, né, bem expansivo, porque a gente vai falar sobre as outras ligações. E aí eu ficaria botando seus materiais. Ou eu posso ficar botando os materiais e botando as atividades de vez em quando. Essa não tem atividade ainda, tá bom? Deixo só como material lá para vocês. Eu vou deixar o TD lá para vocês. Aí vocês vão ver a disciplina, vão ver nos conteúdos e vão tentando responder o TD, tá bom? Aí seria só uma única atividade. Que atividade é essa? É o TD para resolver. Você pode fazer por partes ou pode fazer tudo de uma vez. É com vocês, tá bom? Então pronto, tá combinado. Tchau, gente. Boa semana para vocês, tudo de bom. Um beijo aí pra vocês, né? Beijo do gordo, mas... só o gabarito. Só o gabarito. Cheiro, tudo de bom pra vocês. Tchau. Fui.